Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Dave descobriu o câncer de mama em 2012 em um autoexame enquanto estava no período de amamentação. E aí eu deitada na cama senti um carocinho, era muito minúsculo. Eu fiz a biópsia e eram 2 tumores, não era um. O segundo não era palpável, mas ele estava lá, escondidinho. Em menos de 60 dias após o diagnóstico, Dave passou pela primeira cirurgia. Foi feita uma mastectomia total para a retirada dos 2 tumores, seguida da reconstrução da mama. Tudo coberto pelo SUS. O meu processo foi rápido, isso mudou muito também. Eu creio que se tivesse demorado muito, se eles não tivessem optado pela reconstrução imediata, eu não sei como que seria, talvez, como que eu veria esse processo. Do início do tratamento até hoje, Dave já passou por 3 cirurgias e ainda espera para fazer mais uma. A reconstituição da mama foi muito importante para a autoestima e para lidar melhor com o tratamento da doença. Para a gente que é mulher, a mama, ela representa tudo. A nossa feminilidade está representada ali. Essa reconstrução, ela muda muito. Há um ano, durante um autoexame, Natália, que hoje tem 29 anos, sentiu um nódulo. Durante exames médicos, a suspeita foi confirmada. Ela tinha câncer de mama. A sensação que dá é que a vida acabou, né? Aquela sensação, tipo assim, e agora? Porque sempre que a gente escuta e fica sabendo de alguém de câncer, as pessoas tendem a contar o que é ruim. Quem morreu, o que aconteceu de ruim. A gente nunca fica sabendo de caso bom. Mas acabou que depois da doença eu descobri que tem muito caso bom, de muita gente que a vida continuou depois. Mas na hora foi um susto, assim. A única coisa que eu pensava é, eu não quero morrer. Ela precisou de 16 sessões de quimioterapia em um período de 6 meses. Uma mastectomia total foi necessária e a reconstrução da mama, que foi feita na mesma cirurgia, foi fundamental para a autoconfiança de Natália. Eu hoje tenho a cicatriz do corte e tudo, mas eu não tive aquele impacto de me olhar sem o seio, porque eu acho que para mulher isso é muito forte, né? E durante o tratamento você fica careca, então você tem vários processos assim que mexem muito com a sua segurança. E o fato de eu ter feito a reconstrução imediata, de eu não ter visto assim, né, sem o seio nem nada, acho que foi muito importante para mim, porque eu me senti mais segura. Você depois ficar sem a mama vai estar te lembrando sempre disso, sabe? E hoje eu consigo não pensar nisso. Meu corpo tá normal, eu tô normal, então passou, ficou para trás. E eu acho que se eu tivesse sem a mama ainda não ia ter ficado para trás ainda, eu ainda ia estar sentindo muito a doença, apesar de não estar mais doente. Casos interessantes, às vezes incomuns, também a gente vai falar sobre isso, né, Claro, Serginho? com toda certeza. E a reconstrução da mama após a cirurgia é uma opção aí para melhorar a autoestima das mulheres. E é sobre isso que vamos agora conversar com o cirurgião plástico, Dr. Elton Silva. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, Dr. Elton. Muito obrigado pelo Dr. convite. Elton. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Carol. Bom dia, telespectadores. Bom, eu agradeço o convite para falar um pouco aqui sobre essa doença que tanto aterroriza as mulheres do mundo. É verdade. Né? Só que antes, Serginho, o pessoal pode mandar o WhatsApp. Claro, você que tem alguma dúvida aí a respeito dessa cirurgia aí, após a mastectomia, que é essa retirada aí das mamas, se você tem alguma dúvida, se você tem aí algum questionamento, vamos aproveitar aqui o Dr. Elton, que aqui está, para poder aí te ajudar dentro daquelas que são as suas dúvidas. Porque eu e Carol, nós vamos fazer algumas perguntas para ele, mas nós queremos, e quando fazemos, queremos fazer com a sua cabeça. Mas nem sempre dá certo, né? Então, manda a sua pergunta, talvez o seu caso, que nós vamos aproveitar o doutor aqui para poder nos abençoar. 98402-9756 é o nosso WhatsApp aqui da Rede Super. Eu queria até comentar a respeito desse vídeo que passou. A primeira pessoa, o primeiro testemunho, o primeiro caso, ela estava amamentando. Sim. Isso, a amamentação não seria algo até preventivo? Isso é incomum, doutor?
Sim, os casos de câncer de mama geralmente são mais comuns após 50 anos. É muito raro uma mulher abaixo dos 50 anos ter um câncer de mama. Mais comum, às vezes, é um paciente que tem uma história familiar. Apesar da maioria dos casos não terem relação, não terem nenhum parente de primeiro grau com câncer, mas geralmente algumas mutações genéticas, a paciente às vezes tem uma tendência maior, alguma mutação, à formação de um câncer. Tem que ser investigado. Mas a amamentação, ela seria algo que previne e é comum a pessoa amamentando e ter o câncer? Na verdade, eu tenho alguns fatores de risco para o câncer de mama. Geralmente, o paciente que teve um filho muito tarde, que teve uma menstruação muito cedo, ou seja, ou menopausa muito tardia, teve um grande tempo de exposição a estrógenos sem contrabalançar a progesterona, que é o hormônio da gravidez. Certo. A amamentação, no caso, o paciente teve a gravidez, teve o contrabalanço da progesterona com o estrógeno, então é um fator protetor. Quanto mais cedo tem um filho... Não é comum, então? É raro, pouco comum. Entendi. Só para a gente entender a prevalência aí nas mulheres, aí, em qual faixa etária assim, que é a maior A grande incidência? maioria dos casos ocorre após os 50 anos. Cerca de, para se ter uma ideia, tem algumas estatísticas até um pouco alarmantes que falam que até cerca de 2% das mulheres terão câncer de mama após os 50 anos em algum momento da sua vida. Certo. E essas incidências têm aumentado ao longo dos anos, com o envelhecimento da população progressivo. Entretanto, a taxa de mortalidade vem baixando ao longo dos anos, principalmente graças a essas campanhas de prevenção, de detecção precoce, como incentivo ao autoexame, mamografias anuais após 50 anos. Tudo isso vem contribuindo para cair a mortalidade. Agora, explica pra gente a mastectomia, essa reconstrução de mama. Há quanto tempo já existe esse tipo de tratamento, essa cirurgia? Como que funciona? Alguns séculos, né? Mas nunca foi... Apenas no século XX nós tivemos um grande avanço quanto à sobrevida dessas pacientes, porque às vezes era uma cirurgia muito moderada, não era retirado todo o tumor, não era realizado o esvaziamento axilar. Mas porque ainda não tinha essa tecnologia, esse conhecimento, ou porque não era necessário? Não tinha a ideia de autoexame, né? A doença era pouco conhecida, não tinham métodos diagnósticos precisos. O raio-x surgiu no século XX, tomografia se popularizou depois da década de 50, um exame caro. No século XIX, realmente, o pessoal, a grande maioria das pessoas não tinha acesso nenhum à forma de tratamento, né? Agora, doutor Elton, uma pergunta. Do processo da mastectomia, foi necessário, a cirurgia da reconstrução, sim, qual é o tempo que se leva ou uma já começa já o processo para outra? Conta pra gente. Tem duas vertentes. Grande maioria dos médicos apoia a reconstrução imediata, logo após a mastectomia. Entretanto, vale lembrar que a reconstrução da mama visa reconstruir apenas a estética. O paciente deve estar livre do tratamento. Se você for indicar uma radioterapia ou uma quimioterapia, ou o paciente tiver alguma metástase, estiver complementando o tratamento, o ideal é finalizar o tratamento primeiro, depois pensar em reconstruir a mama posteriormente. E a reconstrução da mama? Isso o plano de saúde cobre, o serviço público ele cobre, o Sistema Único de Saúde ele vai cobrir isso também. Como que isso funciona, tanto particular quanto... O SUS oferece para todas as pacientes a oportunidade de reconstrução da mama. Olha, isso é benção. Após a mastectomia, o mastologista, se for o desejo da paciente, encaminha ao serviço de cirurgia plástica credenciado pelo SUS. O paciente, estando livre da doença, é encaminhada para a realização de exames, risco cirúrgico. Se ela não tiver nenhuma contraindicação, ou uma doença grave que contraindique a reconstrução, ela pode ser feita. Os planos de saúde também hoje, eles adaptaram geralmente isso cobrem, também? sim. A maioria cobre. Agora, Elton, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Quais são as fases, né, e quais são as técnicas dessa reconstrução mamária aí? Bom, a reconstrução de uma mastectomia total, atualmente, existem 3 técnicas principais. Quando você fala total, quer dizer que são os dois seios? Não, ou pode retirada ser de uma mama completa. Uma mama completa. Uma mama completa. Não realizou a quadratectomia, a retirada apenas de uma parte da mama. Ok. Né?
Reconstrução muitas vezes até mais simples do que corrigir um defeito localizado. São 3 técnicas principais. A mais indicada, mais simples, prótese de mama, né? Um implante de silicone com um expansor. Isso aí é um silicone comum Como que é uma esse? estética O que seria um expansor? Inicialmente a pele é pouco extensível. Geralmente é realizada após algum tempo da cirurgia, da mastectomia, reconstrução. Devemos colocar no expansor, nada mais é do que um balão. Um balão que é colocado vazio abaixo da pele, né? A paciente tem um retorno semanal. À medida que a paciente vai no ambulatório, no consultório, esse balão é insuflado parcialmente com soro fisiológico. Isso vai distendendo a pele, que permite a colocação de uma prótese após cerca de 2 meses, geralmente, de expansão. Tempo para isso médio, assim, para esse processo? Em torno de 2 meses. 2 meses, então, nesse 2 meses de expansão. Preparo, Existem alguns expansores mais modernos que ele já tem um revestimento de silicone. Então já é um expansor definitivo. Coloca-se o expansor, após 2 meses a paciente não precisa da troca do expansor. E quando ela não tem essa pele tão favorável assim, doutor? Ela já não tem essa elasticidade? A maioria das pacientes não tem. Porque a radioterapia, a grande maioria precisa da radioterapia. A radioterapia é uma terapia muito danosa à pele da região peitoral. A pele torna-se muito danificada, pouco elástica, pouco extensível. Nesses casos, a gente geralmente opta pelo uso de retalhos. O que seriam retalhos? Retalhos nada mais é do que uma ilha de pele com um pedículo, uma vascularização. Geralmente a gente opta por uma retirada de parte do músculo da região dorsal, um retalho de músculo grande dorsal. Eu conheço. Você está contando, eu estou lembrando de uma conhecida que fez. Sim, a técnica muito usada atualmente. Técnica rápida de ser realizada, mais simples também. É um grau intermediário em relação à prótese de mama simples. Certo. Só que esse músculo, apesar dele ser muito largo, ele é pouco volumoso. Então, geralmente, a gente roda a ilha de pele, mas coloca uma prótese por baixo do músculo. Ainda assim? Sim. Sobre o aspecto abdominal, é possível também fazer, por exemplo, retirar ali do músculo abdominal, dali? Existe uma técnica muito divulgada, foi descrita mais ou menos na década de 70, muito usada, porque a prótese se popularizou a partir da década de 80, 90. Inclusive era contraindicado nos Estados Unidos até meados da década de 90, que chama retalho TRAN. Nada mais é do que Nós temos 2 músculos que chamam retos abdominais aqui abaixo da pele do abdômen. Pacientes que têm uma certa flacidez abdominal, nós retiramos esse excesso de flacidez, realizamos uma abdominoplastia, só que deixamos o músculo aderido a essa pele. Fazemos um túnel abaixo do tórax, da região mamária, e essa pele, com gordura, reconstrói a mama. Dá um bom volume e não necessita de prótese. Até a taxa de infecção até menor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.